Pessoal, Eliezer fala, né, para os meninos tudo o que aconteceu, tudo que ele viu, tudo que ele ficou sabendo, né, com relação à situação, ao jeito do Gustavo, né, gente, se aproveitar de uma certa forma da alianças dos meninos, né, e se envolver no grupo até mesmo por uma questão de conveniência. Aí os meninos ficam assim pasmados, porque o Eliezer diz que o discurso do Tadeu foi bem claro, que o povo assiste 24 horas o reality. E a partir do momento que o Gustavo diz que não tem medo de se indispor com ninguém, mas ele tem uma indisposição com o Arthur, e ele, focado em entrar em uma rede de proteção, ele acaba que, tendo uma boa convivência com os meninos, se infiltra ali, se envolve no grupo. E aí, cadê a coerência dele no jogo? Pois é, gente, o Scooby ficou abismado, falou que ele foi tão bobo que ele não percebeu. Ele falou assim, cara, eu sou muito desligado, não percebi mesmo. Por que que vocês não me falaram isso? O Arthur falou que ele não tinha saúde mental, porque ia ser uma discussão, gente, que não teria fim. E aí, o Arthur, na situação de não querer causar mais alvoroço, mais indisposição, resolveu deixar isso para lá. Aí o Eli até fala, na festa. Aí o Arthur, ele relembra qual festa foi essa, né? Aquela festa que o Scooby falou que a Lina e o Gustavo não estavam falando do Arthur. Aí o Eli conta para eles, eu cheguei no Arthur, eu perguntei para o Arthur, olha, o Gustavo veio conversar com você e o Gustavo já se resolveram, porque ele falou algumas coisas de você. Aí o Arthur falou assim, olha, nem me conta, Eli, porque, poxa, eu sou do seguinte pensamento, se ele está falando mal de mim e anda comigo, quem está errado, eu ou ele? Né? Aí o Eliezer pegou, contou tudo isso para os meninos, eles bateram nessa tecla. O Scooby ficou assim extremamente surpreso com o que o Eliezer estava falando. Aí o Arthur fala assim: aquela festa, eu ainda falei que eles estavam falando sim de mim. O PA fala: que loucura, que loucura. O Scooby, gente, fica assim pasmado. E aí ele fala, né? Mas eu sou uma pessoa desligada, eu não percebi mesmo. Assim, e outra coisa, eu até falei pro PA, Arthur, que eu não saía de uma conversa sem resolver tudo com você, porque eu queria saber tudo, tintim por tintim, e esclarecer tudo, tintim por tintim. Aí o Arthur explicou que na hora da discussão, né, com relação ao paredão falso ou não, ele já sabia qual é que era do Gustavo, porque o Gustavo, quando acabou o paredão falso, já tinha falado que paredão falso valia, e depois, quando ele foi, né, fazer ali a argumentação para colocar uma pessoa no paredão, ele usou uma argumentação que favorecia todos os meninos e ele, menos o Arthur. Aí o Eliezer fala, tá vendo? Ele fez com que a indisposição dele ficasse de fora e ele queria colocar o Arthur como errado. Ou seja, ele queria mascarar a situação dele com o Arthur, deixando o Arthur no fogo e aí causando uma indisposição entre vocês e o Arthur e ele ali, ó, bem bonitinho sendo protegido. Gente, o Eliezer e o Arthur, os dois fizeram uma leitura perfeita de tudo que aconteceu. O Scooby falou que se ele tivesse se atentado a isso, ele falaria, ele não deixaria que isso, né, continuasse ali, sabe, crescendo dentro do grupo deles. E aí o Arthur, né, falou, olha, eu não tinha como debater, eu não tinha
como ficar jogando isso tal, para o negócio não ficar numa situação fora do controle. Até mesmo, Scooby, quando ele falou para mim que eu estava me colocando no lugar de excluído, eu nem dei trela, deixei ele falando. Eu pensei em rebater, mas aí eu falei, não tenho saúde mental para isso. O Scooby fala, é por isso que eu conversei com o PA, que eu gosto de resolver tudo mesmo, Arthur. E aí, sabe, não adianta a gente ficar discutindo sobre uma opinião. Aí o Arthur fala assim, eu até falei para o Eliezer que ele não ia sair porque o Gustavo tinha feito algumas coisas que pode ser que vocês não se atentaram, mas o público viu, o público sabe. Aí o Eliezer conta para os meninos que ele sabia de tudo que acontecia com relação à indisposição do Gustavo contra o Arthur, porque ele dormia no Lollipoppers. Então, por fazer parte ali do relacionamento, né, entre aspas, ele, a partir do momento que o Gustavo ia dormir com a Laís lá no Lollipop, ele conseguia entender ali qual que era a pessoa que o Gustavo não gostava. Também teve a discussão, né, entre o Arthur e o Gustavo. Então, o que fez questionar, ficar batendo aqui na cabecinha, né, do Eliezer? Cara, o rapaz mudou da água para o vinho, mudou, né, ligeiro. Agora entrou ali no grupo dos meninos e aí ele falava muito mal do Arthur e de repente quando a Laís vai embora, fica tudo muito conveniente. Pois é, gente, deixou os meninos aí, né, de boca aberta. O DG tentou defender, aí o Scooby, os meninos falaram assim, não dá para defender, DG. Aí ele falou assim, não tô defendendo, mas eu acho assim, cara, sabe, eu mesmo não vi isso. Gente, é aquela coisa, né? Lógico que o DG não ia falar nada, o PA também não falou muita coisa. A conversa ficou ali entre Arthur, Scooby e o Eliezer, o PA e o DG ficou de ouvinte, porém o PA também, né, falou que achou muito estranho tudo isso, e o Scooby aí de boca aberta, gente, só pensando qual foi a parte dessa história que ele perdeu, defendendo uma pessoa que com certeza, se fosse necessário, iria também contra ele no jogo. Aliás, com todos ali, porque o Gustavo, sim, ele agiu de conveniência, ele se agregou ali no grupo para ele não ir tão cedo para casa. E se você for parar para pensar um pouquinho, funcionou, né, galera? Funcionou. Pois é, e aí que tá, pegou os meninos aí de surpresa, mas eu achei foi muito bom o Eliezer abrir a boca, o Arthur também falar, e aí, mais uma vez, o Eliezer fala, ele mascarou, ele conseguiu se infiltrar, ele conseguiu se proteger e ele fez com que os meninos, né, ficassem contra o Arthur. Querendo ou não, acabou bagunçando aí essa aliança dos meninos. E, aliás, o que você acha, hein? Deixa aí a sua opinião, não esquece, puxa o banco, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação e se você gostou do vídeo, deixa aquele like caprichado para Kel. Até o próximo bafão. Fui!